Olá, pessoal, boa tarde. Saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Por enquanto estamos assim, né, nas aulas remotas, mas vamos fazer de tudo para que a gente não perca aprendizado, né, nesses dias que nós estamos assim, à distância. Então, para isso, eu estou gravando esse vídeo para facilitar a compreensão de vocês sobre o nosso segundo roteiro de língua portuguesa. Esse vídeo é gravado para o 9º ano, para todos os nonos, mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma questão, vocês podem me procurar no privado, no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês sempre que for possível, ok? Mesmo que demore um pouquinho, tenham em mente que são muitos alunos e que às vezes a gente precisa de um tempinho para responder, mas sempre procuro responder todos que me procuram, então não tenham vergonha, podem procurar. Mas antes de perguntar qualquer coisa, vocês leiam o roteiro inteiro, assistam esse vídeo completo e leiam as questões com muita atenção. Aí, se ainda assim você não entender alguma coisa, você pode me procurar que eu vou com certeza ajudar você. Então, no roteiro 2, esse vídeo vai ser um pouco longo, por isso que eu vou colocar no YouTube, tá bom? Porque eu vou tentar explicar todo o roteiro para que não fique nenhuma dúvida. Esse roteiro é bem simples porque é basicamente leitura e interpretação de texto. Nós vamos trabalhar com 2 gêneros textuais, que é a notícia e a reportagem. Então, são gêneros tranquilos que nós já trabalhamos em sala e que vocês já conhecem, né? Gêneros populares. E através das questões, vocês vão ter um maior conhecimento sobre o que o texto trata. Ok? Vamos lá, então. Depois que você lê o texto, e lembre do que eu sempre falo, leitura é muito importante. Não leia apenas uma vez para responder. Se você tiver como, ler pelo menos 2 vezes para você não ter dúvida de nenhuma questão. Quando você lê bem um texto e você pega as perguntas, você nem precisa voltar nele, porque tudo que está no texto ainda fica aqui na sua mente. É bem mais fácil de você compreender as questões se você fez uma boa leitura antes. Então tá, nós temos aqui primeiramente no roteiro, antes de mais nada, as habilidades, os objetivos da aula. É bom que vocês entendam, né, sobre o que vocês vão ver nessa aula. E depois nós temos a notícia, tem aí o títulozinho e tem a característica da notícia. Vocês vão ler para que vocês se apropriem do gênero trabalhado. Depois que você lê o que é uma notícia, e esse roteiro, gente, tá grande, porque eu coloquei os textos no próprio roteiro, para que vocês não tivessem tanto trabalho, assim, de ir lá no livro e não sei o quê. Mas os próximos, como não vão ser tanto de leitura assim, provavelmente serão menores. Então tá, nós temos depois de uma breve explicação sobre notícia, um texto que é um exemplo de uma notícia. Vocês vão ler esse texto com muita atenção e depois vão responder as questões abaixo. Primeira, qual a finalidade do texto acima? Qual que é a finalidade desse exemplo de notícia aí? É caracterizar os animais silvestres? É divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA? É expor uma opinião ou é informar sobre a regra para o transporte de animais silvestres no Brasil? Vocês vão ter que ler para poderem saber essa questão. Qual é a finalidade, sobre o que, qual é o assunto principal que o texto trata, entendeu? Segundo, quando fala assim, no segmento agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização. O que o termo sublinhado, agora, indica? Não, o termo agora indica uma mudança na regra sobre o transporte de animais. O termo agora significa uma crítica sobre a regra. Significa uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte? Ou significa uma conclusão a que se chegou sobre a nova regra? Se você ler o texto com atenção, você vai conseguir responder o que o agora, nessa frase toda, significa. Qual é o sentido dessa palavra agora? Número 3, você vai definir o que são animais silvestres de estimação. Você vai ter que ler o texto e vai dizer como que o texto explica o que é isso. Número 4, é preciso conhecer as necessidades deles.
Segundo a coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, é preciso conhecer a necessidade de quem? Aí você vai marcar. Dos papagaios, das araras, dos animais, enfim, você lê e marca. Número 5. Aponte os fatos que motivaram a mudança na lei sobre o transporte de animais silvestres no Brasil. Leitura e interpretação. Lê lá e aponte quais foram os fatos que motivaram essa mudança de lei. O que foi que aconteceu para que houvesse uma mudança na lei? Você vai ler. Número 6. No segmento o IBAMA, a informação entre parênteses. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Ô, gente, problemas técnicos. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. O que significa isso aí que está entre parênteses? Letra A. Comenta a sigla do IBAMA. Letra B. Explica a sigla do IBAMA. Letra C. Caracteriza a sigla IBAMA ou complementa a sigla IBAMA. Você vai ver. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Por que isso aí está entre parênteses? Porque está explicando o que significa IBAMA, porque está comentando sobre a sigla IBAMA, porque está caracterizando ou porque está complementando a sigla. Vai pensar um pouquinho, eu sei que vocês sabem essa, e vai marcar. Bem simples são de marcar, né? Então, assim, leu, você já marca, não vai ter que doer seus dedos escrevendo tanto. Por enquanto, né? Porque depois tem. Então, vamos lá. Depois tem leitura e atividade do material complementar à Prova Brasil. Vocês receberam, né? Aquele material complementar, um livro muito legal, que eu gostaria muito de ter trabalhado ele em sala com vocês, né? E não à distância, porque é um livro que tem a linguagem simples, perguntas simples, então vocês estão privilegiados de ter esse material com vocês. Aí o que vocês vão fazer aí? Páginas 118 e 119 vão responder as questões de 1 a 7. Onde que vocês vão responder? Nesse espaço que eu deixei bem no roteiro, tá? Escreva no próprio roteiro e me devolva. Não precisa escrever no livro para você não ter 2 trabalhos. Escreva no roteiro e me devolva. Continuando. Aí tá. Explicamos notícia, atividade sobre notícia. Agora vamos para a reportagem. Professora, eu preciso fazer isso aqui tudo num dia? Não. O roteiro é para 2 semanas. Você vai resolver em 2 semanas. Então, você não precisa fazer isso numa sentada, né, gente? Tire um tempo, faça um pouco hoje. Depois faça um pouco amanhã. Por exemplo, faça só a parte de notícia hoje. Depois você faz só a parte de reportagem e assim você vai. Então tá, reportagem. Primeiro, tem uma explicaçãozinha pequenininha que eu coloquei sobre reportagem. Você vai ler. Depois você vai lá no seu material da Prova Brasil. E lá tem um texto na página 124, 125 e 126. E você vai ler esse texto e depois vai responder as questões também de 1 a 7. Você vai escrever apenas as respostas aqui nesse espaço que eu deixei no roteiro. Tá vendo como eu sou legal? Deixei só as respostas, minha gente. Vocês sabem que eu faço isso na sala também, né? Mas a distância para vocês lembrarem da professora de português queridíssima. Vamos lá. Coloquem, por favor, gente, legível. Pensa em mim, pensa que eu vou corrigir todos. Então, coloque a letra bonitinha. De caneta, de caneta. De caneta é melhor. Mas se não, a professora não tem caneta, eu tenho insegurança de escrever caneta, porque eu tenho medo de errar. Então, coloque de lápis, tem nada não, mas forte, tá? Pra eu poder ler bem. Continuando. Produção textual. Professora, produção textual, mas é aula de redação não, professora? É aula de redação também, porque agora, como vocês sabem, língua portuguesa e redação se uniram, uma matéria só. Então, prometo que no próximo roteiro eu não vou passar redação, mas no passado teve e nesse também vai ter, ok? Depois eu vou dar um tempozinho pra vocês. Então, produção textual. Vocês vão ler aqui. Você aprendeu sobre 2 gêneros jornalísticos, a reportagem e a notícia. Que tal agora você produzir o seu próprio texto? Você poderá escolher um dos 2 gêneros, ou reportagem ou notícia. E vai escrever a sua própria reportagem ou a sua própria notícia. Faça um texto bem convincente, tá bom, gente? Mãos à obra, vamos fazer um texto bem convincente.
Ah, professora, sobre o que vai ser essa minha notícia? Sobre queimadas. Eu coloquei o tema proposto é queimadas. Então, escreva sobre queimadas. Ou você vai fazer uma reportagem, ou você vai fazer uma notícia. Professora, afinal de contas, o que é uma notícia? Deixa eu dizer. Notícia é quando, no texto jornalístico, há um fato, algo que aconteceu, e a pessoa está informando para os outros que aquilo ali aconteceu. Estou falando assim de um jeito bem didático para você entender. Por exemplo, olha quem tá aqui querendo ver vocês. Olha, dá tchau. Agora deixa a mamãe explicar. Por exemplo, queimadas, notícia. Ontem, às 22 horas, no bairro São João, moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros e relataram uma queimada num lote baldio que fica entre a Rua 2 e a Rua 3. Os bombeiros foram localizados e, enfim, notícia é algo que aconteceu. O jornalista está noticiando um fato. E uma reportagem sobre notícia, qual é a diferença? Hoje nós vamos falar sobre queimadas. No Brasil, todos os anos, a população sofre muito com queimadas ilegais. No ano passado, por exemplo, foram registradas tantas mortes por causa de queimada. Já esse ano, houve uma queda de 30% em caso de doenças respiratórias devido à queimada, né? Então, é apenas um exemplo. Então, a notícia é um fato que aconteceu, enquanto a reportagem é um apanhado geral sobre um assunto. Nesse caso, o assunto é queimadas. Sejam criativos, tanto em uma quanto a outra, e bom trabalho, vocês podem, tá? Não precisa ser um textão, precisa ser um texto seu, tá? É seu, não é pra copiar na internet, sério. E precisa ser um texto criativo, ok? Conto com vocês, qualquer dúvida, estou no PV, mas eu acredito que para essa atividade não terá tantas dúvidas assim. Assista o vídeo quantas vezes forem preciso e bye, bye, tchau, até mais, até o próximo.